Mas o que você achou das questões de matemática da prova de hoje? Olha, veio a matemática finalmente, né? A matemática pela matemática, a matemática que a gente estava... Algumas questões que apareceram hoje, a gente até esperava que elas caíssem no segundo dia, né? O caso da primeira questão, por exemplo, né? Que era uma questão até mais simples e tal. Mas a matemática finalmente veio, né? Tem algumas questões que precisam de um pouco mais de cuidado na hora de resolver. Dependia, por exemplo, da posse de determinado conhecimento ou de outro para resolver uma questão. Quer dizer, se sabe resolver de um jeito mais rápido, sai a questão rapidamente. Se sabe resolver por outro... Quer dizer, haviam saídas em algumas questões de matemática não tão, digamos assim, respostas esperadas, vamos dizer assim. O cara tinha como se virar. Ou ele, por exemplo, falando da primeira questão, ele podia sair por um sistema, ele podia montar uma equação do segundo grau direto. Quer dizer, haviam saídas aí para a matemática. Mas algumas das questões... elas eram mais esperadas para um segundo dia, vamos dizer assim, né? Dentro de contextos e tal, e não matemática como algo para se fazer conta, como foi ontem. Sim. Né? Entendi. Falando da primeira questão, né, professor, você falou de sistemas, né? Sim, de sistemas lineares. Isso. É uma questão que tem um enunciado sobre um empreiteiro que contratou um serviço com um grupo de trabalhadores no valor de R$10.800 e tal, descreve toda essa situação. E aí ele pede no A quantos trabalhadores realizaram o serviço e no item B quanto recebeu cada um deles. Sim, sim. É o que eu disse. Podia até, o aluno podia se enveredar por um sistema, né? Acabar escrevendo um sisteminha e resolver esse sistema, um sistema até simples, ou cair direto numa equação do segundo grau, onde ele montava a relação do tipo antes e depois, quer dizer, antes era uma situação, depois outra, montava uma equação simples, se não me engano era R$10.800 dividido pelo número de trabalhadores. Aí a segunda situação ia ter 3 trabalhadores a menos. E, bom, enfim, aí montava uma equaçãozinha do segundo grau, chegava na resposta aí, ou por soma e produto, ou, claro, tinha aí um detalhinho de simplificar a equação que se chegava, mas bem tranquila realmente a questão. Uma questão que eu esperava esse tipo de questão para ontem, vamos dizer assim, né? Essa questão era o que eu estava esperando para ontem. E não caiu o tal do gráfico, né? Que eu estava falando, até postei ontem aí com a molecada, acabou não caindo, e isso sempre caiu. Né? Então deu uma mudadinha nesse sentido, sim.